Pode ser, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, né? Estava refletindo um pouco, para ser mais exato, né? Sobre a questão da oração, né? E eu vejo alguns pensamentos bastante interessantes na minha mente, né? Vamos lá. Se orarmos a Deus, a Bíblia diz, se orarmos a Deus, e se for segundo a sua vontade, né, Ele nos ouve e nos atende, né? Isso está escrito, né, em 1 João, né? Bem, tudo acontece na nossa vida se for da vontade de Deus, né? Conforme esse versículo, né? Se nós pedimos alguma coisa a Ele em oração, e se for da vontade dele, de alguma forma Ele irá nos atender, né? Então, vamos pensar assim. E quando a gente ora a Deus e a vontade dele não é essa, a gente ora a Deus, por exemplo, por algo, né? Por uma causa, né? Por alguma coisa que a gente tem vontade de ter. E às vezes a resposta de Deus seja não, né? E a gente às vezes quer, mas quer porque quer essas coisas na nossa vida, né? Aí a gente começa a falar assim, não, eu vou continuar orando, né? E vou pedir para as pessoas orarem, né? Me ajudarem em oração, né? Mas essa mesma pessoa, né? Pode orar, você pode orar, mas se a resposta de Deus for não, não vai adiantar a pessoa estar orando, né? E porque não é essa a vontade de Deus na sua vida. Então, praticamente nada vai acontecer, né? Absolutamente nada vai acontecer. Porque a vontade de Deus é que deve, né? Prevalecer, por mais que algo seja bom na nossa vida, que a gente queira algo na nossa vida, né? Que a gente vai falar, nossa, esse negócio vai ser bom na minha vida. Mas se a resposta de Deus for não, né? Então, assim, nada vai acontecer, né? E uma outra coisa que eu estava pensando, né? Por exemplo, se a gente orar, né? A vontade de Deus foi não, né? E a gente agir, fazer meio que uma ação, para ver se a gente consegue aquilo que a gente às vezes pediu em oração e a resposta foi não, aí outras pessoas vêm e nos ajudam. Será que a resposta de Deus foi sim em relação a isto? Ou será que foi da vontade das pessoas, né, de se voluntariar, ou seja, ela se compadeceu, ela teve misericórdia em querer meio que te ajudar, né? Ou será que foi uma resposta de oração? É algo para a gente refletirmos, né? É algo para a gente pensar e raciocinar, né? Se é isso mesmo, entendeu? Né? Mas se tudo for de acordo com a vontade de Deus, né? No momento certo ele irá, né, nos atender, ele irá nos abençoar, de falar, né, aos nossos corações, né, sobre determinadas causas, né, determinadas petições que a gente peça a ele, né? E, e é isso, né? Porque o Senhor ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos ou do que nós imaginamos, né, nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu estava pensando também em relação à questão da oração. Será que se a gente pede para outras pessoas ajudarem a nossa em oração, será que as nossas lágrimas, será que as nossas petições, será que a nossa fé não é suficiente para que Deus mova, né, ou haja nas nossas vidas? Qual seria a necessidade de pedirmos para outras pessoas orarem por nós, né? Apesar de que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, ou seja, quando várias pessoas se reúnem em um único propósito para orar, algo sempre, né, acontece, né? Lembramos, né, de quando eles oraram para que Pedro fosse liberto da prisão e assim, né, aconteceu dele ser liberto, né? Que se juntaram na casa de João Marcos, eles oraram, né, e o milagre, né, aconteceu, né, de Pedro sair, né, da prisão, né, o sobrenatural aconteceu,
né? Conforme é falado lá em Atos. Não é errado, né? A gente pedir, né? Para que as pessoas orem para nós, mas as suas lágrimas, as suas petições a Deus, elas são ouvidas, né? Possa ser que a resposta de Deus seja não em relação àquilo que você gostaria de ter. Mas não perca a esperança, né? Corra atrás, né? Tente conquistar, né? Quem sabe Deus vendo que você quer mesmo aquilo lá, né? Que você está lutando mesmo para ter aquilo. Ele possa ser que ele haja, né? Toque ali, né? E a benção venha acontecer na sua vida, né? Então é isso, eu deixo essa mensagem para vocês em relação à questão da oração, né? Assim, surge muitos pensamentos, né, sobre a questão de oração, né? Porque devemos orar, né, por algo, se sempre o que vai prevalecer será a vontade de Deus, né? Às vezes muitos podem pensar assim, mas não faz sentido, porque o que sempre irá prevalecer é a vontade de Deus. E se nós não orarmos, será que a vontade de Deus ela ainda continua nas nossas vidas? É algo para a gente pensarmos, né? Então eu só trouxe essa reflexão para que você pense, né? Raciocine, né? Porque Deus criou seres assim que têm a capacidade, né? De pensar, né? De raciocinar, né? De mentalizar algo, né? Em relação sobre o que a Bíblia fala, né? Sobre a palavra de Deus, né? E sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então não é errado você pensar, né? Em relação sobre determinados assuntos, né? Você é livre, né? Tem muitas coisas que a gente não entende, né? E estão além da nossa compreensão, né? E essas coisas nós deixamos para Deus. Deus abençoe.